Olá, cheguei aqui com mais um vídeo para o nosso canal e eu quero te falar hoje 5 erros que as advogadas cometem no escritório de advocacia e que impede o crescimento delas. Bom, se você é uma advogada, já sabe que agora em 2023 a previsão é que tenhamos 2 milhões de advogados. Sim, 2 milhões de advogados. Pasme. Então, o que você vai fazer? Vai continuar cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos fracassos? Não. Fica aqui nesse vídeo que eu quero te mostrar 5 erros mais comuns que acontecem. Eu faço consultoria e mentoria para advogadas e já conheço e trabalho há muito tempo com advogadas e sei muito bem o que acontece no dia a dia. Então, esses erros que eu quero te mostrar é justamente para gerar um atalho para te dar uma direção para que você não cometa esses erros também, ok? Então, vamos lá. O primeiro erro que acontece e o mais frequente é não compreender que o escritório de advocacia, ele é um negócio. Exatamente. O escritório de advocacia, ele é um negócio e ele precisa ser administrado como tal. E pensa só, todo negócio, ele precisa de uma administração, ele precisa gerar recursos, ele precisa ter toda essa organização. E quando a gente trata o escritório apenas como uma extensão nossa, né, como se nós também não fôssemos um negócio, a gente não entende quais são os pilares exatos que a gente precisa ter. E quem determina isso é o mercado, não é a Fernanda quem diz, não é a Joaninha, não é a Mariazinha, não é ninguém. Quem determina isso é o mercado. E não adianta, não tem volta. Não adianta o que você faça. Você precisa, o primeiro passo é compreender que o seu escritório de advocacia, ele é um negócio. E isso vai fazer você virar todas as chaves possíveis e imagináveis dentro da tua carreira. O segundo erro que eu quero te mostrar aqui, e que eu quero te falar, e é muito importante que você fique presente para isso, é não manter uma boa gestão financeira. A primeira coisa que você precisa entender é, se você tem um negócio, você precisa partir da premissa de que você precisa entender os números do seu negócio. O coração do seu escritório é o financeiro. O financeiro é quem vai determinar tudo o que acontece dentro do teu escritório. Se tu não tiver caixa, tu não vai poder fazer investimento num curso, tu não vai poder contratar novos profissionais. Então, é importante sim que você olhe para o seu financeiro e que você tenha o seu financeiro pessoal e profissional separados. Não tem como manter na mesma conta, não tem como manter tudo misturado. Você não vai conseguir encontrar qual é o seu resultado. Então, a primeiríssima coisa é separar o caixa pessoal do caixa profissional. Então, é importante que você tenha a análise do seu resultado, que você saiba o seu resultado semanal, que você saiba o seu resultado mensal, que você tenha esse acompanhamento. Não dá para deixar olhar isso só lá quando for declarar o imposto de renda. Isso não é sustentável para um negócio, que você já entendeu lá no primeiro ponto, que é o que você precisa ter. Então, é importante que você saiba o seu resultado, que você tenha controle de tudo que está saindo e de tudo que está entrando também. Então, imagina só, todos os recebimentos que você tem previstos, os alvarás, os RPVs, os contratos de partido, tudo que você tem na rua para receber. Qual é o tipo de controle que você tem com isso? Assim você consegue ter uma previsão para o futuro. Também o controle de todas essas saídas, de todos os pagamentos, das datas desses pagamentos, tudo organizado para que você tenha uma saúde financeira legal. Lembrando que o coração do escritório é o seu financeiro. O nosso terceiro ponto que eu quero trazer aqui é não manter um bom relacionamento com os clientes pós-fechamento de contrato. Aqui todo mundo me diz assim, mas Fernanda, eu não tenho um bom relacionamento com seus clientes. Certo. Qual foi a última vez que você deu um feedback para ele? Qual foi a última vez que você ligou para o cliente sem ele te ligar pedindo uma informação? A gente precisa ter esse acompanhamento de toda a jornada do cliente, desde que ele fecha lá o contrato com você até o pós-vendas, até a finalização. A gente não tem só prestação de contas. A gente precisa pensar no pós-vendas, em tudo que acontece depois. O terceiro ponto que eu quero trazer é não manter o bom relacionamento com os clientes pós-fechamento de contrato.
E o que isso significa? Muitas vezes a gente está preocupada em ter um relacionamento muito legal com o nosso cliente no momento em que a gente fecha esse contrato. E o pós, né? E o que acontece depois que a gente faz? Toda essa jornada do cliente que ele tem ao longo de todo o processo judicial ou administrativo. Como que isso funciona? Como que isso se dá dentro do teu escritório? Muitas vezes acontece da gente só ser muito reativa, aguardar o cliente entrar em contato e então a gente dá o feedback para o cliente. Então é muito importante que a gente consiga construir essa relação e para criar conexão com o nosso cliente. É muito importante que a gente compreenda que os nossos clientes, eles não são mais um número de processo. Eles são, sim, pessoas que confiaram a nós toda a sua vida, muitas vezes, para conseguir fazer esse direcionamento dentro do processo judicial, administrativo, enfim, né, dependendo da sua área. Mas então é importante que a gente compreenda que a gente trata com pessoas que não são números, não é só mais um número. E em não sendo mais um número, como a gente quer tratar essa pessoa? Como a gente quer lidar com essa situação? É muito importante que a gente tenha isso muito alinhado e isso é um dos pontos, a regularidade de contato com o cliente, que muitas advogadas acabam pecando e acabam errando e perdendo muitos clientes em função disso. Então, esse é um dos tópicos que eu quero trazer para ti e que é muito relevante que tu tenha muito cuidado de ter esse plano de regularidade de contato com seus clientes. Agora, o quarto ponto que eu quero trazer é a questão de não atentar ao controle de prazos, ao acompanhamento, ao monitoramento para dar celeridade aos processos. Eu quero que você fique presente para uma situação. A competitividade do mercado atual ganha quem cuidar melhor do seu cliente. Isso é um fato e a gente precisa estar muito presente para essa situação. Então, dar celeridade para os processos, fazer um acompanhamento processual muito eficiente, vai garantir que seu cliente sinta que ele tem valor dentro do teu escritório de advocacia, que ele não é mais um número, como eu acabei de falar no nosso ponto 3. Então, agora, é muito importante que você tenha os controles dos prazos, os controles das audiências, das perícias, de tudo que roda o teu escritório, implementar o prazo seguro dentro do teu escritório. Então, é importante, sim, que você tenha todo esse acompanhamento para dar celeridade para os processos e o teu cliente sentir que realmente ele está sendo acolhido, que realmente o processo dele está sendo cuidado, como ele confiou a ti. Uma das áreas que nos ajuda muito com isso é a controladoria jurídica. E eu quero deixar aqui um ponto de atenção, que lá dentro da controladoria jurídica, a gente não precisa ter apenas advogados trabalhando. A gente pode ter pessoas da contabilidade, pessoas administrativas e que vão também gerar um resultado muito bom. Eu fui controladora durante 8 anos e sou administradora. Então, tivemos ótimos resultados com a implantação da controladoria e isso facilitou imensamente o controle dos processos, da celeridade e tudo que a controladoria jurídica traz de benefício, que é a segurança, a qualidade dentro do teu escritório de advocacia, certo? Bom, e no nosso quinto ponto, e não menos importante que eu quero tratar, é a gestão de pessoas, é a dificuldade que a advogada tem em delegar atividades, em compreender que só ela consegue fazer e que isso não é uma verdade muitas vezes. O que acontece é que a gente acaba, por medo, segurando muitas atividades e ou muitas vezes também contratando pessoas que não são tão boas para aquela área ali e aí acaba sim com dificuldade em delegar. Então, existem vários outros passos antes da gente delegar as atividades para que a gente sinta segurança nesse momento de delegar. Outra coisa que eu quero trazer aqui de pontuação para nós é que a gente precisa conhecer as atividades do nosso escritório. A gente não vai delegar algo sem que a gente saiba, né? É muito comum aí a gente ouvindo, tenha uma equipe autogerenciável, deixa a sua equipe fazer, mas isso não é uma realidade muitas vezes, porque a equipe nem sabe o que fazer e muitas vezes você contrata alguém para te ajudar e essa pessoa acaba mais atrapalhando. Por quê? Porque não tem um mapeamento dessas atividades, a pessoa não sabe a frequência da execução das suas atividades. E aí dá problema, a pessoa não se encaixa, não dá certo, acaba tendo um grande problema. E aí eu quero trazer um ponto muito importante para a gente conversar, é que quando você ouve isso, que não está dando certo com determinada pessoa, está acontecendo algum problema, e eu ouço isso com muita frequência. Fernanda, eu tô quase louca. Meus funcionários não me ouvem, a minha equipe não entende o que eu quero falar, eu tenho que falar 100 vezes.
a primeira pergunta que você deve se fazer: existe uma estrutura, já um sequenciamento das atividades já alinhados? Segundo, já existe um treinamento, essa pessoa já recebeu um treinamento de como seguir essas atividades? E terceiro, você fala uma, você fala duas vezes. Você treina essa pessoa diversas vezes. Depois que você falou uma, depois que você falou duas, na terceira, aí sim é responsabilidade da pessoa. Então, esses são os 5 erros mais comuns que acontecem dentro do escritório de advocacia. Mas eu tenho certeza que deve acontecer mais coisas. Então, deixa aqui embaixo no comentário, me conta que eu quero saber, quero te conhecer também. Já aproveita, se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, já dá um like, aproveita e te inscreve no canal para te receber também e para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para ti. Tudo bem? Eu te aguardo. Até o próximo vídeo.